Boa noite a todos. Boa noite. O tema de hoje é uma receita, né? É, uma receita. Mas não é uma pergunta, né? É uma afirmação. É possível ser mais feliz com menos. Né? Com menos posses materiais. Né? Não é preciso ter posses para ser feliz. É mais ou menos isso que a gente quer falar aqui hoje. Né? Então vamos lá. Tem hoje acontecido assim, na sociedade como um todo uma busca frenética da felicidade. Todo mundo quer ser feliz, ninguém sabe como, né? Mas todo mundo quer ser feliz. Não sabe se é tendo coisas, se é tendo relacionamentos melhores, né? Mas todo mundo quer ser feliz, né? Então a gente está aqui para dizer o seguinte, né? Como todo mundo tem esse desejo, será que é possível, duas perguntas, é possível aprender a ser feliz? E será que existe algum segredo, alguma chave, né? Para que a gente possa alcançar essa felicidade? Então, eu fui procurar, né? Existe um grupo de psicólogos, né, terapeutas de uma universidade americana que que fez uma coleta e analisou várias e várias pesquisas que foram realizadas nos Estados Unidos, que é bem tradicional lá, pesquisas, né, sobre felicidade, sobre qualquer tema que envolva felicidade, né? E existe assim, por quê? Porque existe essa obsessão, todo mundo deveria ser feliz, né? Então, esses pesquisadores que fizeram essa análise são pesquisas realizadas nos últimos 10 anos, não é pouca coisa, tá? São várias pesquisas. Eles mostraram que, assim, nessa busca da felicidade, existe um lado negativo, né? Porque as pessoas que se esforçam para ser felizes, então, cada um tem uma receita, um tem que dar 3 pulinhos, outro tem que se relacionar com bastante gente, então tem muitas possibilidades. Mas todo mundo que decide fazer esse trabalho de buscar essa felicidade através de qualquer proposta que exista, corre o risco de, ao final do intento, ficar menos feliz do que estava antes. Por quê? Porque a pessoa, ela espera muito. E quando ela não alcança esse objetivo, ela se deprime. Aí ela fica pior do que quando começou, né? E outras conclusões que eles tiraram é que, às vezes, uma felicidade muito grande vira problema. Por quê? Eles fizeram uma pesquisa com um grupo de pessoas que nasceu mais ou menos em 1920, na década de 20, né? E essas pessoas que os professores falavam, né, esses jovens, né, que na época, jovens, crianças, que eram bastante alegres, morreram cedo. Então ninguém quer ser feliz mais para não morrer, né? Então esse pessoal morreu mais cedo. E eles tentaram avaliar por que as pessoas mais alegres
viviam menos. E aí a conclusão que eles tiraram, sempre baseado em pesquisas, hein, gente? Em tabulação de dados, né? Eles avaliaram que as pessoas assim, que se sentem mais alegres, né, elas não têm uma motivação, ela já está feliz. Então ela não tem nada para buscar mais. Então ela acaba vivendo mais perigosamente. Ela acaba também não tendo assim aquela vontade de buscar algo, porque tudo para ela já está bom, ela está satisfeita. Então elas não têm mais criatividade. E uma prova de que felicidade demais é problema, certo? Pode ser avaliada nas pessoas que têm transtorno bipolar. Quando ela está em estado de alegria intensa, né? Ela comete erros, excessos, né? Que ao voltar para a normalidade, ela se deprime muito, porque ela cometeu muitos equívocos naquele momento de euforia. Então, é um dos argumentos que mostra que felicidade demais, às vezes, é um problema. Tá? Então, pensando nisso, o que traz realmente felicidade? Né? A conclusão desses pesquisadores, certo? Que o mais forte elemento que nos faz feliz não é posse material, não é dinheiro, não é fama, não é poder, né? Mas é ter relações sociais significativas. Ou seja, relacionar-se bem. Esse é o fator principal de felicidade dos seres humanos. Uma boa relação social, né? Então, segundo a ciência, são psicólogos, psiquiatras, terapeutas que fizeram essas pesquisas, né? Então, segundo a ciência, a melhor maneira de a gente alcançar a felicidade é parar de se preocupar em ser feliz, né? Em buscar de qualquer maneira, e centrar as nossas energias nos relacionamentos, nutrir, alimentar o nosso espírito com os laços afetivos, né? Se relacionar cada vez mais e melhor com as pessoas. Então, daí a gente já vai lembrar que Jesus fala: amar o próximo como a si mesmo. Relacionar-se. Dar amor, receber amor. Bom, então a gente deve pensar, deve analisar que o que nós pensamos ser felicidade é, de fato, felicidade. Porque para uns, felicidade é possuir algumas coisas. Para outros é outra coisa. Para outro é estar com a pessoa amada ao seu lado. Então, cada um vai ter uma noção do que é ser feliz. E todas essas ideias são respeitáveis. Ninguém critica nenhuma, tá? Mas vamos lá, o que seria a felicidade? Né? Jesus falou assim, ó, pra gente: meu reino não é deste mundo. Vamos aqui. Meu reino não é deste mundo. Veja, nós somos criados para ser felizes. Todos nós. Mas como nós seremos felizes? Através da nossa purificação. Através da nossa iluminação espiritual. Então, os espíritos falam que qualquer imperfeição do ser é motivo de sofrimento, ou então de privação de felicidade. Isso quem fala são os espíritos. Então, a gente foi destinado à perfeição, consequentemente, toda a perfeição, né, impede que nós tenhamos imperfeições, então possibilita que nós sejamos felizes, mas isso é uma plantação. A colheita demora, né? Por isso que o reino de Deus, ou o reino que Jesus fala, não é deste mundo, é para o futuro. Tá? Então a gente precisa ter isso claro em mente, né? Jesus falou também que o reino dos céus está dentro de vós, dentro de nós. Se está dentro, por que nós vamos ficar procurando fora? Em coisas, em outras pessoas,
Em termos de ter relacionamento assim, afetivo, né? Mais os relacionamentos amorosos, vamos pensar assim, né? Então, a verdadeira felicidade, ela vai se realizar, certo? Através da conquista do nosso íntimo, né? Porque os verdadeiros tesouros estão no nosso coração, no nosso íntimo. Daí Jesus tem dito que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então, quem está bem, fala coisas boas. É interessante pensar nisso, porque senão a gente vai estar sempre buscando a nossa felicidade fora de nós. E Jesus já falou, se o reino dos céus, que é o reino da felicidade, né, está dentro, então é dentro que nós temos que procurar. E o Emmanuel fala assim, ó, que a felicidade verdadeira, real, né, decorre da nossa união com Deus. Ou seja, pensa assim, ó, o que é a nossa união com Deus? É quando a gente lembrar daquela frase que está lá na oração que Jesus nos ensinou, o famoso Pai Nosso. Pai, seja feita a vossa vontade. Quando a gente aceitar que a vontade de Deus para conosco é o melhor para nós, a gente vai estar satisfeito, vai estar feliz. Por quê? Porque nós não vamos ficar esperando as coisas acontecerem de uma forma maravilhosa. Elas já estão acontecendo. A todo instante, Deus nos está provendo de tudo que nós necessitamos para desenvolver a nossa capacidade, nos purificarmos e, consequentemente, sermos felizes. Né? Lá na pergunta 920 do Livro dos Espíritos, foi perguntado, Kardec perguntou para os Espíritos, né, se o ser humano, né, naquela época se escrevia o homem, né, mas é o ser humano, né, pode gozar de completa felicidade aqui na Terra. Ó, resposta, não. Na Terra, não. Viu, Patrícia? Não. Tá? Nem tomando remedinho. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Ou seja, nós estamos aqui num mundo ainda de provas e expiações. Mais adiante, em mundos mais felizes, quando nós estivermos mais purificados, talvez a gente seja mais feliz. Mas aqui, mundo de provas e de expiações, não dá para ser feliz sofrendo, né? Não dá para ser feliz com o braço engessado, né? Mancando, né? Com o pé quebrado. Não dá, a gente sofre, vai querer correr, dói o pé, não dá para andar. Então a gente fica mal, certo? Então, no mundo de expiações e de provas, é impossível a felicidade completa, né? Agora, do homem depende a suavização dos seus males, das suas dores, né? E ser aqui na Terra tão feliz quanto for possível. Então a gente precisa começar a aprender a deixar com que a vontade de Deus se faça na nossa vida e aceitar isso sem revolta, sem desânimo, né? Na questão seguinte, pula 21, vai na 922, nós temos assim uma diretriz, né, um direcionamento sobre a felicidade que é possível aqui na Terra. Né? Então os Espíritos respondem assim, né? Kardec perguntou, e qual é a felicidade possível para ser vivenciada, usufruída aqui na Terra? Bom, eles dividem a resposta em duas partes, vamos dizer assim. A primeira, com relação à vida material, a vida física, é a posse do necessário. E o que é o necessário? Certo? Cada um avalia o que é necessário. Por exemplo, por uma pessoa que viveu uma vida de muita abundância, de repente ela perde tudo, por mais que a vida dela ainda seja boa, perto de outros que sofrem muito mais, para ela aquilo não é, sabe? Ela precisava de mais. O necessário que ela tem hoje é pouco. O que ela tem hoje é muito pouco, é muito menos do que o necessário. Então nós precisamos aprender a respeitar cada um na posição em que se encontra. Então, para uns, o necessário é ter onde morar. Para outros,
é necessário ter onde morar, mas tem que ser uma casa própria. Não pode ser casa de aluguel. Para outros, o necessário é, quando ele tiver de férias, ele poder viajar. Então ele tem uma casa, não paga aluguel, e quando ele puder, nas férias, ele quer viajar. Para outros ainda tem que ter uma casa de verão, uma casa de férias. Cada um tem criou as suas necessidades. E como ele cria necessidades, ele fica infeliz quando elas não são satisfeitas. Mas então, o que seria a posse do necessário, né? Na pergunta 926, os Espíritos falam assim, ó, o homem mais rico é aquele que tem menos necessidade. Então aí vocês falam, o que é necessário para ser feliz materialmente? Cada um avalia. Mas o mais rico é aquele que tem menos necessidades. Então ele está sempre satisfeito. Tudo está bom, né? Acho que é razoável, né, a resposta. Mas eles continuam. Com relação à vida moral, ou seja, a vida do espírito imortal que somos, o necessário é a consciência tranquila e a fé no futuro. O que seria a consciência tranquila? Quem tem a consciência tranquila? É aquele que faz todo o bem que é possível. Aquele que, sempre que alguém precisa, ele está disponível. Aquele que nunca nega nada a ninguém. Conhece alguém? Certo? Está vendo como é difícil ser feliz aqui? Né? Então, consciência tranquila é quando eu faço tudo que devo. Agora, eu posso não fazer tudo que devo. Tinha que pôr bastante tudo aí, né? Mas eu posso fazer tudo que devo, sabe? É só tudo. Né? Ou seja, quando eu me esforço para fazer o melhor. Nem sempre eu vou conseguir fazer o melhor. É natural que isso aconteça. Certo? Mas quando eu estou me esforçando para fazer o melhor, eu já fico com a consciência mais tranquila. Puxa, eu não consegui, mas eu tentei, eu me esforcei, não deu. Né? Então, consciência tranquila seria isso. E o que seria a fé no futuro? Isso, gente, é a certeza de que nós somos imortais. Fé no futuro é confiança em Deus, na justiça divina. Fé no futuro é eu ter certeza que por mais que eu sofra aqui na Terra, eu tenho um futuro. E esse futuro será tanto melhor, quanto melhor eu viver aqui o hoje. Esse futuro é construção que eu faço hoje, que eu trabalho para construir lá, mas hoje. Então, a fé no futuro tira a incerteza. E toda a incerteza é motivo de tristeza, de infelicidade. Eu não sei se vai dar. Eu fico ansioso e eu não sou feliz. Então, consciência tranquila, fazer sempre o melhor que você puder. Né? E fé no futuro. Ter certeza de que se hoje não deu, amanhã eu consigo. Porque Deus vai prover as minhas necessidades para que eu faça sempre o melhor, se eu estiver me esforçando. Então, a gente deve procurar a felicidade, como a gente falou lá, né? Como Jesus disse, né? O reino de Deus está dentro de nós. Então, devemos procurar essa felicidade dentro de nós, né? Ou seja, nos prazeres, não do corpo, mas nos prazeres do espírito, da alma, né? Por quê? Porque, por exemplo, eu quero fazer uma viagem. A hora que acaba a viagem, eu tenho uma dívida para pagar, certo? E a viagem acabou, né, Raquel? Engoliu areia, passou mal na segunda-feira, acabou a viagem. Não adiantou nada. Então, não é que não pode. Deve viajar, deve fazer o que quiser, mas não pode colocar todas as fichas nos prazeres materiais, mas sim no seu íntimo, nos gozos espirituais, né? Certo? Então, quais são os prazeres da alma? Já que eu falei, a gente deve procurar a felicidade nos prazeres da alma e não do corpo, né? Da matéria. A primeira coisa é se satisfazer com pouca coisa. Buscar sempre agir
no bem. Por isso que está lá no Livro dos Espíritos, consciência tranquila. Quando eu estou procurando agir no bem, mesmo que eu esteja, às vezes, me equivocando, mas se o objetivo é fazer o certo, né, a minha consciência vai estar tranquila. E outra coisa, confiar na sabedoria e na justiça, além da bondade de Deus. O que é essa fé? De todos aqueles que acreditam que Deus é Pai, provê tudo que nós necessitamos. Tudo. E Ele também é previdente. Ou seja, Ele prepara situações para que nós venhamos a ser felizes. Sermos felizes. Ele não cria armadilhas, não. Deus proporciona todas as situações que nós precisamos para vencer obstáculos e sermos felizes. Então, como a gente pode fazer isso? Essa é a pergunta, né? A pergunta de $1 milhão, né? Ó, segundo os Espíritos, é fazer a caridade. Lembrando sempre que a caridade seria ser benevolente, ou seja, desejar fazer o bem para os outros, né? Ser indulgente, ou seja, não ser tão severo, né, com as dificuldades que os outros apresentam, né? E perdoar quando a gente é machucado, quando a gente é ofendido. Isso é fazer caridade, tá? Pode ser doando prato de comida, pode ser ouvindo alguém, mas tem a caridade moral, que essa é importante, é a mais importante. É aquela que você procura ajudar as pessoas, procura compreender as pessoas, aceitar cada um como é, né? Então, essa é a verdadeira caridade. Jesus disse para a gente chamar, né? Então, nos amando uns aos outros e buscando sempre manter, aí vem a ciência falando, manter bons relacionamentos, ou relacionamentos saudáveis. Então, se eu estou aqui com um problema com a Raquel, eu tenho que tentar acabar com isso. Então, eu vou chamar a Raquel, vou tentar conversar. Se não for possível hoje, eu dou um tempo, ela não está muito boa, ela está com um pouco de raiva de mim ainda, porque eu aprontei com ela. Espera, Raquel, como é que você está? E vou tentando. Então, melhorar a qualidade dos nossos relacionamentos. E não falar assim, não dá, com essa aí não dá para conversar. Não, hoje não está dando. Mas amanhã, talvez dê. Então vamos ir levando, vamos tentar melhorar, né? Jesus, lá no Sermão do Monte, né, falou, ele fala todas, o Sermão do Monte é aquele que tem as bem-aventuranças, né? Então ele fala de todas as bem-aventuranças, né? Várias lá, né? 9 bem-aventuranças, né? Então, nessas bem-aventuranças, eu quis procurar no dicionário a definição correta, porque a gente sabe, bem-aventurado é aquele felizes, né? Mas no dicionário tem escrito assim, estado de plena felicidade, ou seja, plena. Não tem jeito de ser mais feliz. Bem-aventurado é aquele que está em pleno estado de felicidade. Então, condição de extremo bem-estar. Isso é ser bem-aventurado, né? Então, ele falou isso, e aí ele falou assim, um pouquinho antes, né? Ele falou das bem-aventuranças, ele falou, bem-aventurados os aflitos. Eu falei, mas caramba, você sofre, tem que ir, e é feliz porque você sofre. É porque se você olhar só no presente, quem está sofrendo não está feliz. Verdade. Né? É verdade. Mas Jesus não prometeu felicidade agora. Ele falou, meu reino não é deste mundo. Né? Então, agora, e por que ele fala bem-aventurados os aflitos? Porque, teoricamente, nós estamos, as aflições são resgates, então, ou seja, expiações do passado, ou provações para que a gente, superando as dificuldades, melhore. Aí, a gente volta lá para a pesquisa, né? Por quê? Porque a pessoa muito tranquila não faz nada, se acomoda. Lembra que a gente falou a pessoa mais feliz se acomoda muito? Então, olha aí, Jesus, mas a ciência não se contradizem, eles se completam, né? Então, quando você está muito bem, muito tranquilo na vida, você relaxa, você não perde a sua criatividade, você fica, você se desinteressa pelas coisas, né? Agora, quando você tem uma dificuldade,
aquilo que faz movimentar energias interiores e exteriores para você superar aquilo. Então, todas as nossas dificuldades, elas têm no fundo, uma função educativa, certo? Porque nós não aprendemos, a gente fala assim, ó, aprende pela dor ou pelo amor? Todo mundo poderia aprender pelo amor, mas ainda, no atual estágio evolutivo que nós estamos, 95% das pessoas só aprendem pela dor, certo? Precisa chegar uma situação um pouco mais difícil para se mexer, certo? Por quê? Porque nós ainda estamos muito acomodados. Então, essas lições têm muito valor, essas dificuldades que a gente enfrenta, né? Então vamos lá, ó. Eu fiz uma pergunta assim, ó. Como a gente consegue desenvolver a compaixão sem ter a compreensão da dificuldade do outro? Ou seja, então, ó, quando eu tenho dificuldades, relacionamento com a Raquel, eu falei para você, como é que, se eu sou uma pessoa ainda pouco evoluída, assim, não, mas que a Raquel não quer saber de conversar comigo, que agora, quando eu estou mais tranquilo, porque eu passei por dificuldades, então, ó, as dificuldades de ontem me fizeram uma pessoa melhor hoje, como a gente falou agora de pouco. Então, ó, hoje eu vejo a Raquel com essa intransigência comigo, porque ela não quis fazer as pazes, falo assim, mas eu também já fui assim, eu também já tive essa dificuldade. Então, eu me torno mais compreensivo com a Raquel. E com a Raquel, como com qualquer outra pessoa com quem eu tenha dificuldades. Então, veja, Jesus fez isso. Jesus, vocês podem ter certeza, ele não é inimigo de ninguém. Mas ele tem um monte de inimigos. Um monte. E, no entanto, ele não maldiz ninguém. Por quê? Porque ele já compreendeu que todo mundo tem o seu tempo de despertamento. Passando por necessidades, vai aprender com a dor e vai se modificar. Então, nós vamos desenvolver a compaixão quando a gente sofrer, precisar da compaixão alheia, né? Receber a compaixão alheia e valorizar isso. Puxa vida, né? Quando eu precisei, fulano me ajudou. Então, agora, da mesma forma que eu fui auxiliado, eu tenho o dever de auxiliar o outro, né? Então, quando a gente passa por problema, a gente tem uma melhor compreensão de como é passar por aquela dificuldade. Então, se ninguém passou fome, você, passar fome, o que é um dia ficar sem comer? Agora, fica um dia sem comer, aí você vai ter experiência na prática. Ficar sem comer um dia é duro, e 2, e 5. Então, passar pelas experiências nos ajuda a sermos mais compreensivos. Então, se a gente ficar sempre numa tranquilidade, numa boa, como diz a moçada, a gente não sai do lugar. Então, Jesus falou para a gente que Deus é a providência divina, por isso que Ele providencia até dificuldades para que a gente se transforme, se melhore e não fique acomodado. É mais ou menos assim. Quando Jesus falou das bem-aventuranças, né, lá no finzinho, depois, está no item 12, né, bem-aventurados os aflitos, o item 12 do Evangelho de Mateus. Ele termina assim, depois que ele fala de todas elas, né, as bem-aventuranças, ou seja, a felicidade extrema, né, ele fala assim, ó, alegrai-vos, depois de toda essa felicidade lá, né, ele fala assim, então, se alegrem e se regozijem, né, se felicitem, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Então, gente, se nós somos cristãos, a gente precisa começar a ouvir, pelo menos, Jesus. Ele não prometeu nada de maravilhoso para cá, para amanhã, sábado, dia 16. Ele prometeu lá na frente, depois da nossa morte. Depois de muitas outras reencarnações, difíceis talvez. Então, ele não fez promessas que ele não poderia cumprir. Mas nós achamos que ser feliz tem que ser para amanhã. E esse é o nosso equívoco, né? Então, como ser feliz? Vai. Para a gente avançar para o final, né? Viver no mundo, certo?
Nós estamos no mundo, nós estamos encarnados. Não adianta ficar fazendo de conta que a gente não precisa de comer razoavelmente bem, que a gente não precisa ter uma diversão, uma distração. Então, ninguém aqui está preconizando uma vida de, como é que se diz aí? Monastério. Uma vida de monastério, uma vida sem nenhum prazer material. Não, nós estamos na carne, nós precisamos. Então ele falou para a gente não ser do mundo, não viver no mundo. Ou seja, a gente deve viver aqui, mas não deve pertencer ao mundo. Nós somos espíritos. Então, nós estamos no mundo, temos de viver de acordo com o mundo. Nós temos um corpo que precisa de alimentação. Então, quem não se alimenta de acordo, não é tão feliz quanto quem se alimenta de acordo. Então, nós não podemos ficar achando que vai viver de brisa, não. Né? Então, mas agora, nós não podemos viver a cabo do mundo, viver sempre em busca de realizações apenas materiais, porque isso não vai nos trazer felicidade. Ao contrário, a gente acaba se tornando escravo. Escravo. Né? A pessoa, diz que a pessoa mais livre não é aquela que faz o que quer. Certo? Isso quem fala é um filósofo chamado Kant, Immanuel Kant. A pessoa mais livre é aquela que faz o que deve. Porque quem faz o que quer é escravo do seu desejo. Então, eu estou com vontade de tomar cerveja. Vai tomar cerveja. Esse é um escravo. Ele não é livre. Agora, a pessoa livre é aquele que fala assim, eu estou com vontade de tomar sorvete, mas hoje eu não devo tomar porque está frio. Então, eu tenho um controle sobre mim mesmo. Então, eu não sou escravo. Parece contraditório. A pessoa mais livre é aquela que faz o que deve, não o que quer. Né? Então, nós precisamos dar um valor adequado às coisas do mundo. Um valor que elas têm. São importantes, por isso estamos encarnados, né? Mas o mundo serve para a nossa evolução. Ele não é a nossa casa eterna. A nossa casa é o mundo espiritual. Nós somos de lá. Viemos aqui, estamos passando um tempo aqui, mas nós somos de lá. Tá bom? Então, nós não somos felizes por possuir ou por deixar de possuir as coisas, mas pela forma como a gente possui ou como a gente encara a falta do que não tem. A falta da posse. Dá para entender? Então, porque às vezes você fala assim, eu só vou ser feliz se eu tiver o carro do ano. Né? Tá, tudo bem, você pode achar que é isso, mas se você não tiver? Então, quando você começar a entender que você é um direito seu querer ter o carro do ano, mas como você se comporta se você não tiver? Você vai se revoltar? Você vai se deprimir? Então, é preciso avaliar isso. Como cada um avaliar a si mesmo, né? Como eu reajo às minhas frustrações? Àquilo que eu gostaria de ter, mas não consigo ter. Né? Jesus ensinou que a verdadeira vitória não é aquela de quem conquistou o mundo, mas de quem venceu o mundo. Jesus tem uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele fala assim, eu é o do Espírito de verdade, né? Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Por quê? Porque ele veio, viveu, ele disse que não tinha uma pedra para encostar a cabeça, certo? Mas ele saiu daqui e nós estamos há 2000 anos depois da sua desencarnação e a gente fala dele ainda. Então ele venceu o mundo. Né? Nós ainda não. Nós ainda estamos apegados a ter satisfações, prazeres. Né? Então, uma coisa importante também é a gente olhar para que a gente seja feliz, para que a gente se sinta melhor, olhar para aqueles que têm menos que a gente. Porque quando você olha para aquele que tem menos e você fala assim, puxa vida, mas ele parece que ele tem tantas necessidades materiais, mas está sempre sorrindo, está sempre bem. Por que será? Será que ele não está muito melhor que eu, tendo menos que eu? Né?
Então, a gente precisa fazer isso. A gente precisa olhar para os outros, né? Olhar ao nosso redor. Não ficar só olhando para dentro de si. Nós precisamos nos conhecer, mas nós precisamos olhar ao nosso redor. Para ver que o mundo está passando por dificuldades, pessoas choram, pessoas sofrem, e nós podemos ajudar, mas também podemos avaliar. Eu não estou passando por isso. Por que eu estou tão revoltado? Por que eu estou tão triste? Certo? Se, olha, a minha vida é muito melhor que a do outro, que a do outro, que a do outro, e eu fico assim, né? Então isso me ajuda também a valorizar aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou, né? Então, a gente precisa, eu pus aqui, ó, deixar de lado os caprichos que a gente criou. Capricho no sentido de querer ter as coisas. De, sabe assim, é isso que eu quero, é aquilo que eu quero. Para com isso, para com isso. Sabe assim, tenha menos necessidades. O homem mais rico é o que tem menos necessidades, né? Então, se a gente for fazendo tudo isso, a gente vai entendendo que a nossa felicidade, ela não decorre de uma decisão divina, certo? Não, você vai ser infeliz, né? Não, mas ela decorre das nossas escolhas, daquilo que nós decidimos fazer. É importante isso. Paro de culpar o mundo, porque eu sou infeliz, porque o Marcelo fez isso para mim, porque o Galassi falou aquilo de mim. Para. A gente vai ser feliz quando a gente começar a fazer boas escolhas. O caminho reto, o da porta estreita, o caminho que deixa as coisas do mundo de lado e tem um objetivo central, certo? Que é se melhorar. E como a gente se melhora? Ajudando o próximo, como a gente gostaria que nós fôssemos ajudados se estivéssemos na situação em que ele se encontra. Então, como a gente faz boas escolhas, certo? Deixando um pouco de lado as coisas do mundo, as coisas materiais, e melhorando a qualidade dos nossos relacionamentos. Porque eu ajudando quem precisa, eu recebendo a ajuda, porque é gostoso também receber ajuda quando você está precisando. Não pensa só em doar, não. Tem horas que nós precisamos de um carinho, de um acolhimento, de uma pessoa que chega e fala assim, fica tranquilo, eu te ajudo. Tranquilo, aceita, vai passar. Isso passa. A gente precisa também desse consolo. Então, é interessante a gente pensar isso. Não é só pensar em ser aquele doador. A gente tem que se colocar também na posição daquele que precisa. E não ter o orgulho de falar, estou precisando de ajuda, não estou aguentando. Dá uma mão para mim. A gente precisa fazer isso. À medida que a gente for fazendo essa seleção de melhores sentimentos, que o sentimento por excelência é o amor. Então, à medida que a gente for desenvolvendo, melhorando as nossas escolhas, fazendo a escolha certa da vivência espiritual, em detrimento das posses materiais, né? Valorizando o ser em detrimento do ter, né? A gente vai ampliando a nossa capacidade de ser feliz, certo? E isso, em termos morais, vai proporcionar que o nosso organismo, o nosso cérebro físico, trabalhe em harmonia, assim, e vai nos nutrir com os neurotransmissores, né, próprios da felicidade, né, a ocitocina e tantos outros ali. Então, veja, a gente vai evitar depressões, tristezas talvez não tão profundas quanto uma depressão, mas por quê? Porque eu estou vivendo melhor, o meu cérebro trabalha melhor. Se o meu cérebro trabalha melhor, o meu organismo como um todo responde, eu fico menos doente, certo? Eu tenho menos problemas emocionais. Então é interessante isso. Então o nosso corpo, como eu pus aqui, a nível biológico, o nosso corpo vai responder positivamente a essas ações que nós estamos fazendo com o conhecimento da nossa espiritualidade, certo? Do nosso
ser espiritual. Então veja que uma coisa reflete na outra. É importante a gente perceber isso. Kardec definiu assim, ó, outra vez, falando dos relacionamentos, ó, a nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizermos para os outros. Olha aí, ó, Kardec, Jesus e a ciência atual, psicólogos falando a mesma coisa. Ou seja, valorizar as nossas relações no sentido de contato com as pessoas, de se propor a auxiliar, de estar junto num grupo de pessoas que vão fazer uma caminhada, vão andar de bicicleta, vão fazer pão para vender na igreja, tanto faz. Mas aquela conjunção de interesses, você está mais próximo, em vez de estar isolado, sozinho, vai fazer as coisas junto com as pessoas. Então, melhorar as nossas relações sociais, né? E aí, quando a gente faz isso, a gente vai estar nutrindo esses laços sociais e afetivos com as outras pessoas, e com isso a gente vai estar se sentindo cada vez melhor, em maior estado de plenitude, que não é um estado total, né? Porque plenitude total só os espíritos puros têm, né? Mas a plenitude, a felicidade possível ao nosso estágio evolutivo, né? Então, uma coisa que eu acho que fica assim, para resumindo tudo, né? Vamos simplificar a vida, né? Mas isso não quer dizer que nós vamos renunciar a ter prazeres, a ter, valorizar aquilo que nós conquistamos com o nosso trabalho, com o nosso estudo, com a nossa dedicação. Ninguém está falando para jogar isso fora, não é isso não, tá? Valorize isso, né? Mas não ponha isso como objetivo central da tua vida. Simplifica, é isso. Simplifica só. Vive para ser um ser espiritual, mas não desprezar aquilo que você já conquistou com o seu esforço, né? Quando a gente fala de ser simples, nós precisamos ser simples, mais simples. O seu Nazaré fala assim, ó, viva da maneira mais simples possível. Eu digo ele fala porque ele fala sempre, certo? Ele não parou de falar, ele falava isso quando estava vivo. De vez em quando ele põe a mão assim no ombro da gente e fala assim, ó, viva da maneira mais simples. O que é viver de maneira simples? É não criar necessidades que não são necessárias, que não são verdadeiramente necessidades, são desejos, são caprichos de nossa parte. Então, ser simples vai muito além de questões materiais, né? É um estado de espírito, né? É um jeito de viver, um jeito de ser, né? Então, isso é importante. Ninguém aqui tem que mudar de conduta hoje, mas começar a avaliar. Será que eu estou fazendo o que é certo, o que é propício para que eu consiga mesmo ser feliz um dia, né? Então, simplificar a nossa vida é aprender a ser feliz com pouca coisa, né? E dar mais valor a esses relacionamentos que a gente estava falando até agora aqui, né? Então, uma vida material, uma vida exterior, comedida, simples, sem estardalhaço, sem criar necessidades. A gente quer passear, faz uma dívida, depois acaba o passeio, tem um monte assim de prestação para pagar, isso se descabela, sofre. Não adiantou nada, você não está feliz. Você teve um momento de felicidade na viagem, né? A Raquel viajou essa semana, mas não é o problema dela, viu? Não é indireta, viu, Raquel? Não é indireta, viu? Então... Poxa. Acho que eu vou voltar. Vai voltar. Voltar para os lençóis do Maranhão, em vez de deixar ficar nos lençóis Santista. Então veja, gente, uma vida exterior simples, mas uma vida interior rica. Rica por quê? Porque a todo instante eu estou buscando me conectar com Deus através da oração, através da meditação. Certo? E meditar não é aquele negócio de dobrar a perninha, fazer assim, não, viu? Pode deitar, pode sentar no vaso sanitário. É pensar.
Pensar. Focar. Certo? É não ficar divagando. Pode ser na sala do passe. Pode ser na sala do passe. Né? Então, uma vida interior cheia de riqueza. Né? E por fim, né, fazendo, como Jesus falou, né, fazendo aos outros o que a gente gostaria que fosse feito a nós. Né? E se a gente faz isso, a gente vai se sentir cada vez mais alegre, vai se sentir mais útil, certo? E essa alegria, essa utilidade que a gente sente é o que vai formar, eu pus aqui, ó, vai formar a base, o alicerce dessa felicidade futura, certo? Não é atual. Agora nós vamos ter momentos de felicidade, momentos de alegria, mas a felicidade de verdade só os espíritos puros possuem. Porque toda imperfeição é motivo de sofrimento ou de privação de felicidade, né? Dessa forma a gente vai ser mais feliz com menos, né? Ser mais feliz com menos é isso. Mais feliz porque nós temos a consciência que somos espíritos imortais e não necessitamos de tanta coisa para viver aqui. E como diz, tem lá um livrinho que acho que muita gente aqui já leu, né, no Pequeno Príncipe, né? O essencial é invisível aos olhos. Então, não é um carro, uma casa, né? São riquezas espirituais, né? E que a gente possa, então, valorizar sentimentos, relacionamentos, né? E não se desapegar de tudo, porque na nossa condição evolutiva ainda nós necessitamos de muitas coisas do mundo. Mas sempre que for necessário escolher entre o que é material e o que é espiritual, que a gente faça a escolha correta. Opte pelo espiritual, tá bom? É isso aí.